Fala meus queridos, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre erros, especialmente erros que nós cometemos aqui nessa obra e sobre algumas falhas também, porque não só de acertos é construída uma casa. Assim como eu havia prometido lá no primeiro vídeo, no start do diário de obra, eu ia falar todas as condições aqui do canteiro para que tenhamos todas as informações necessárias para você executar aí sua obra com maior qualidade. Então hoje eu vou contar esses segredinhos aí, essas coisas que aconteceram nos bastidores. Nesse momento eu tenho certeza que se o proprietário aqui dessa obra, dessa casa, estiver assistindo, já vão estar com os olhos desse tamanho. Então continue aí que eu vou mostrar e eu vou contar tudo. Para quem não me conhece, eu sou Elisson Augusto, sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra, episódio número 49 do diário e vamos nessa. Bom, eu até sentei aqui que eu quero mostrar aí para vocês, preparei até uma colinha. Igualzinho faz o Faustão, aquelas colinhas que quase não dá para enxergar. Diferentemente de um processo industrial, diferentemente do processo que a indústria utiliza na fabricação de veículos, na fabricação de diversos materiais aí que nós utilizamos no nosso dia a dia, a construção de uma obra, ela é artesanal. Então o pessoal se utiliza muito da mão de obra de pedreiro, de carpinteiro, dos ajudantes. É extremamente fundamental e essencial aí para o final de todas as etapas aí da construção. É claro que tem muita tecnologia envolvida nos materiais que nós empregamos no canteiro de obra, então esse processo aumentou bastante, processo de evolução dos materiais, do aço, do concreto armado, que tem um pouco mais de 100 anos aí. Então isso possibilitou muitas coisas na construção civil, blocos melhoraram, tijolos melhoraram, melhorou muita coisa. Mas a mão de obra, a execução ainda dessas construções, ela ainda é artesanal, se utiliza muito da mão de obra. E quando a gente trabalha com o ser humano, sempre há passivos de erros. Podem acontecer muitos erros, é claro. E o que nós precisamos fazer é trabalhar para que esses erros não ocorram. O que nós precisamos fazer diariamente é trabalhar para que esses erros não ocorram. Então, na nossa equipe tem meu sócio, temos encarregado de obra, temos mestre de obra e acompanha de perto aí. E nós geralmente fazemos uma listinha dos erros que são cometidos, dos erros encontrados nas obras em cada etapa. Então, a etapa de terraplanagem pode ser que tenha alguma falha, então nós anotamos. Falha na fundação, na execução do gabarito. Então, uma série de falhas aí que nós encontramos no meio do caminho e nós vamos anotando para que nas próximas obras nós não cometemos o mesmo erro. Então vamos lá. A primeira falha ocorrida aqui nessa obra não é exatamente um erro, mas foi uma falha aí do nosso fornecedor que atrasou no fornecimento do aço. Se vocês lembram aí no começo, teve alguns atrasos, chamei a atenção deles, chamei lá no Instagram, corremos lá. É um fornecedor que fornece pra gente já há alguns anos não, muitos anos. É um fornecedor de confiança, mas veio esse problema aí onde parou tudo, veio a pandemia, então deu um atraso na indústria que fornecia o aço e, consequentemente, o atraso no fornecimento. Então nós cobramos. Então se planejar aí, mesmo em situações de dificuldade, é essencial. Aqui nós pedimos o aço com 40 dias de antecedência, então era um prazo significativo, dava tempo de entregar, tempo aí de sobra, só que houve essa falta de material do mercado e ocorreu essa falta de material no canteiro. Então, não foi um erro, foi uma falha. A segunda falha, que também não é um erro, é uma falha. Nós contratamos um fornecedor de máquina perfuratriz, então ele vinha fazer toda a furação da nossa fundação e de última hora o que aconteceu? Ele não apareceu, ele ligou e simplesmente cancelou o trabalho, que estava agendado aí mais ou menos uns 10 dias para trás. Então, como diz o ditado, quem tem um não tem nenhum, é sempre bom ter mais fornecedores aí na manga para estar executando o mesmo trabalho. Então, se um falhar, sempre tem outro aí no pente. E é exatamente o que nós tínhamos. Nós tínhamos outro mais ou menos aí engatilhado. Então, ele cancelou numa terça-feira. Na sexta-feira, nós conseguimos já executar o trabalho. Então, eles vieram, mobilizaram as máquinas, trouxeram e foi executado a furação. Terceiro erro, aí foi o erro nosso aqui no canteiro. Se vocês lembram, no dia da concretagem da fundação,
que nós colocamos os aços dentro dos furos, depois que a máquina fez. Nós colocamos um pedaço de madeira, um pontalete, alguns pedaços de caibro, para segurar essa armação, porque a armação ela tem a altura correta onde ela deve ser colocada. Então, nós galgamos tudo através do gabarito, tiramos o nível e fomos medindo e deixamos ela na altura. Só que teve uma em especial que na hora da concretagem, o concreto bateu com muita força em cima dela, o arame que prendia ela, essa madeira que estava cruzando em cima, acabou escapando e puf, caiu dentro do concreto, lá embaixo do furo. E daí o que nós fizemos? Nós pegamos um gancho, pegamos um pedaço de vergalhão bem grande, enfiamos dentro do concreto e fomos puxando essa armação, puxando, até encontrar ela. Jamais você deixe o ferro sem arranque, sem as pontas passando para cima. É de total importância a ligação aí dessa estrutura. Então nós fizemos esse gancho, enfiamos no buraco dentro do concreto e viemos puxando essa armação e deixamos no local. Então essa falha aí não deixa que ocorra. Amarre bem forte a armação. Se for necessário, utilize arame um pouco mais grosso. Nós estávamos utilizando aqui um arame torcido de 18, mas se for necessário, amarre com um arame de 12, por exemplo, de modo com que não solte de maneira nenhuma. O concreto pode fazer o esforço que for em cima e não ter perigo dessa ferragem descer. Mas, problema resolvido. Vamos para o outro. O concreto veio errado na hora da concretagem aí desses pontos de fundação. Eu também falei no vídeo da concretagem, eu mostrei a importância aí da conferência da nota fiscal. Então eu devo pegar a minha nota fiscal, conferir se foi exatamente o material que eu pedi, conferir novamente no projeto, se for necessário. Pega o projeto aí, qual que é a especificação do meu concreto? Aqui era um FCK 25 e veio um 20 e é a conferência padrão nossa, então eu peguei a nota, verifiquei que o concreto estava errado e a solução é mandar o concreto embora, não deixar nem quebrar o lacre, porque tem um lacre também com a numeração, eu também mostrei lá no vídeo. Então é muito importante essa conferência, uma falha aí de fornecimento de material, falha no fornecedor. Na verdade o vendedor ele passou para a usina o concreto errado. E é muito importante deixar documentado aí também esses pedidos. Sorte que eu havia documentado, tinha mandado um WhatsApp para ele, então estava lá que eu tinha solicitado o concreto correto, foi ele que mandou o concreto errado. Beleza? Documentem isso, é muito importante aí, porque depois ele poderia simplesmente falar, poxa, pediu errado, daí era a minha palavra contra dele. Bom, no caso eu sou cliente, eu poderia mandar o concreto embora sem problema nenhum. Outro erro aqui, bom, foi concretada toda a parte, foi concretada toda a fundação, aí foi escavada a viga baldrame, foi colocado o aço, e em cada ponta aí dos blocos, lembra aqueles blocos de coroamento que vai em cima das cabeças das estacas? Ali também vai uma ligação para os nossos pilares. Então os pilares, ele está vindo lá dos blocos, né? A armação do bloco ele vai unir com a fundação e depois esses arranques vai unir com os pilares. Todos os pilares ali tem um bloco de coroamento. Nessa obra aqui em específico, pode ser que em algumas outras não tenha esse bloco de coroamento, mas nessa aqui tinha. E aqui, como nós adotamos a dupla conferência, então o que acontece? Nós temos o encarregado aqui no canteiro, o pessoal ele vai executar, o encarregado vai conferir. Aí eu venho e faço a conferência, depois vem meu sócio e faz outra conferência. Então essa reconferência, um confere, outro confere, essa dupla conferência por parte minha e por parte do meu sócio, a gente acaba achando erros. Às vezes os meus olhos, de tanto estar aqui na obra, fica viciado, eu não enxergo aquele erro e vice-versa. Às vezes ele está demais em um canteiro de obra, em determinada obra, ele acaba não enxergando a falha e eu acabo encontrando. Nos ajudamos aí a não deixar que ocorra nenhuma falha. Então, durante esse processo dos arranques, teve um pilar aqui do lado, aqui, que era para estar com 10 ferros, 10 barras de arranque, mas na verdade estava com 8, então estava tudo montado. Bem no dia da concretagem, na parte da manhã, a concretagem foi quase na hora do almoço, então nós viemos para a conferência final e nós encontramos a falta de duas barras de ferros de arranque, mas super tranquilo aí, a gente encontrou, achamos essas barras que estavam aqui no canteiro e colocamos no local, fizemos a amarração certinha e concretou com todos os aços de maneira correta. Então foi mais um ponto aí para colocar na listinha. Etapa de arranque, conferir todos os ferros, reconferir, até que tudo esteja 100%. Bom, vamos para outro erro. Outro erro não, uma falha.
a entrega dos pilares, da armação dos pilares. Quando veio para cá, quando a empresa veio entregar, a gente fez uma conferência, conferimos todos de acordo com o projeto e de acordo com a nota. E estava faltando um pilar. Na nota fiscal deles, todos os materiais que estavam em cima do caminhão, 100% desses pilares, estavam entregando. Só que, de acordo com o projeto que nós fornecemos para a empresa, que vai nos fornecer o aço, estava faltando um pilar. Daí nós encontramos no projeto. Então é importante bater projeto, nota fiscal e o material que está sendo entregue no canteiro. Identificamos que estava faltando aí um pilar para eles entregarem. Bom, já foi conversado com a empresa na época, né? E eles entregaram logo no dia seguinte. Super tranquilo, mais uma falha de fornecimento de material, mas também encontrado por conferência. Então, repito, é conferência, em cima de conferência, em cima de conferência, e assim, no final dá tudo certo. O último erro que eu vou falar aqui para vocês, que foi executado aqui na obra, aí chegamos na etapa de alvenaria e na utilização de algumas ferramentas de aferição, entre elas nós utilizamos um nível de bolha, um nível que vai um nível de mangueira, e nós enchemos de água essa mangueira, e essas duas mangueiras, duas pontas, a água ela deve estar nivelada. Então geralmente depois que você enche essa mangueira, você tem que colocar ponto a ponto, as duas pontas das mangueiras juntas, e a água ela tem que estar niveladinha, certinho. Se ela tiver com alguma diferença, é porque tem bolha na água aí da mangueira. Então, tendo bolha de ar dentro da mangueira, ela vai dar uma diferença de nível. E foi isso que aconteceu aqui no erro da alvenaria. Então já era a última afiada, nós fomos fazer essa marcação do nível. Nós não conferimos, não colocamos ponto a ponto, não reparamos que estava com uma diferença de água e batemos o nível com diferentes pontos. Então ficou um lado mais baixo e outro lado ficou mais alto. Aí foi facilmente identificado depois a olho nu, porque como eram duas marcações na mesma parede, então de um lado estava riscado, do outro lado estava riscado também, e daí dava para ver que, opa, tem alguma coisa estranha. Aí vamos fazer uma conferência na mangueira e descobrimos que tinha bolha de ar. Uma dica aí na hora de encher a mangueira de nível é colocar ela dentro de um recipiente com água. Nunca colocar ela direto na torneira, então você abre a torneira e deixa encher. Porque aí nesse processo pode encher de bolha, ficar um monte de bolha. E daí vai dar falha aí na conferência. Até eu tenho um vídeo falando sobre essa mangueira de nível que utilizamos. Vou deixar o link aqui no card, aqui em cima. Dá uma conferida lá, eu ensino certinho. Então você coloca, pode até encher essa mangueira de água diretamente da torneira, para entrar mais rápido a água, mas depois você coloca num recipiente, num balde, por exemplo, ou numa garrafa PET, coloca essa mangueira e deixa a água circular bastante, deixa aí bastante água. E daí você coloca ponta a ponta, uma do lado da outra assim, e você confere se a água está batendo, zeradinho. E aí sim, não vai ter nenhuma bolha, não vai ter nenhum problema. Fechou? As falhas até agora, as falhas e os erros até agora foram só isso, ainda bem. Se você não tem um acompanhamento mais técnico de um engenheiro, de um arquiteto, é mais preocupante, é interessante você sempre estar presente, sempre se fazer presente aí no canteiro, porque mesmo estando meu sócio, tendo encarregado, algumas falhas vão acontecer, mas nós vamos corrigindo aí no meio do caminho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho, deixa aquele like. Muito obrigado e um grande abraço.